No desdobramento da história, sob a perspectiva cristã, é crucial lembrar que existe uma linha do tempo agendada de eventos. E ao longo dessa linha do tempo, repetidas vezes, surge um homem envolto em mistério, um homem envolto em trevas, o homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o homem do pecado. À medida que vivemos nossas vidas a cada dia e nos aproximamos do fim dos tempos, torna-se cada vez mais evidente que não somos meros espectadores passivos, mas participantes ativos de uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias, alertados pela Bíblia. Estamos vivendo nos últimos dias. A Bíblia fala da noção de que o mundo está em uma encruzilhada, não é um clichê. É uma realidade nua e crua para aqueles que enxergam o mundo através da lente da Bíblia. O relógio da história não está apenas marcando o tempo, está pulsando com os batimentos cardíacos do cumprimento profético. Cada tique, cada toque é um passo mais próximo da chegada de um desenlace meticulosamente escrito pelo Divino. Não estamos falando de uma invenção leve e fantasiosa nesta noite. Estamos falando sobre o tic-tac do relógio e a virada do calendário, e os anos que inexoravelmente, incessantemente e imparavelmente se movem em direção à chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o ímpio, o anticristo em pessoa. No meio dessa grande narrativa, nos vemos lidando com um tópico de gravidade inquietante. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O título por si só pode abalar os sentidos, mas é um chamado claro para a introspecção e vigilância. É um apelo para os cristãos ao redor do mundo ficarem alertas, um apelo para os cristãos serem sóbrios e vigilantes. O sermão de hoje serve a dois propósitos. Primeiro, alertá-lo para a presença muito real do espírito do anticristo em nosso mundo. E segundo, iluminar como esse espírito está preparando o palco para eventos potencialmente surpreendentes em 2024. Estamos em um ponto crucial da história, onde a escuridão e a decepção estão aumentando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para a nossa discussão, afirmando em 1 João 4:3 que todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Este versículo destaca uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual que influencia ativamente nossas sociedades, mídia e até comunidades locais. É importante reconhecer que a emergência do anticristo como homem será precedida pela influência pervasiva de seu espírito em nosso mundo. Em 1 João 2,18, João adverte que esta é a última hora. E como você ouviu que o anticristo está vindo, mesmo agora, muitos anticristos têm surgido. Essa urgência nos obriga a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Compreender o espírito do anticristo permite-nos identificar suas manifestações, em vez de focar apenas no indivíduo. Observar o aumento da ilegalidade, decadência moral e decepção nos ajuda a discernir os sinais da nossa era, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024, em essência, é uma continuação do que tem feito desde o início da última hora, como nos alertou o apóstolo João. Fala sobre isso é uma continuação. O primeiro tópico que exploraremos hoje não é exatamente algo que o anticristo fará, mas algo que nós, como crentes, devemos estar atentos. O papel da instabilidade política no cumprimento da profecia. A paisagem global atual, marcada por tensões políticas significativas e agitações, não é meramente uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o terreno para o surgimento do anticristo, levando à chegada do anticristo. O mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje, um mundo dividido, muito parecido com o mundo que vemos hoje. O mundo, em seu estado atual, clama por paz, um anseio profundo e ressonante que ecoa através de nações divididas por conflitos e divisões.
Este clamor universal é por paz. As condições que estamos testemunhando são precisamente as condições que poderiam pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de paz falsa. Na Bíblia, Daniel 8:25 prevê: "E por sua astúcia fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado." Este trecho retrata vividamente a natureza enganadora do anticristo, usando a paz como disfarce para suas verdadeiras intenções. Outro versículo bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo surgirá como uma figura que inicialmente parece trazer a paz é encontrado em 1 Tessalonicenses 5:3. "Pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão." Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo explora o conceito do dia do Senhor, um termo que biblicamente significa o momento em que Deus executará julgamento sobre um mundo incrédulo. Esse evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 Tessalonicenses 4:15-17, onde todos os cristãos são arrebatados corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não acreditam. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente interrompida. Assim como as dores do parto de repente se apoderam de uma mulher grávida durante as fases iniciais da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento. Os incrédulos serão embalados por um falso senso de paz e segurança. No entanto, esse período de calma se revelará passageiro e enganador. Em Daniel 9:27, as Escrituras falam de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo anticristo e, em seguida, quebrado na metade do período de tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, esse período de tranquilidade será interrompido à medida que os eventos da tribulação se desenrolam, revelando a natureza temporária e enganadora deste acordo de paz. A ascensão ao poder do anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da agitação global, oferecendo soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. A única coisa que o mundo está clamando agora é a paz. Não estou dizendo nem por um momento que o anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: instigá-lo a observar a necessidade desesperada e os apelos por paz no mundo, e também examinar a descrição bíblica de como o anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes, eu me pergunto como o anticristo unirá o mundo em paz e o fará aceitá-lo sozinho como seu líder. O fato de que o mundo se unirá sob a liderança desse único homem deveria mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o puro poder da decepção do anticristo. Em que momento da história toda a humanidade ouviu e obedeceu à regra de um homem? Em que momento da história o mundo se uniu em paz sob o domínio de um homem? Em que momento da história o mundo considerou um homem como Deus? Em que momento da história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um homem? Em que momento da história toda a humanidade deixou de lado suas crenças religiosas para adorar um homem? Em que momento da história o mundo inteiro foi obrigado a portar uma marca ou símbolo como meio de lealdade a um único líder? Em que momento da história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender são impossíveis sem lealdade a um governante? Em que momento da história um líder conseguiu realizar sinais e maravilhas miraculosos em uma escala tão grande que enganaram nações? Em que momento da história uma única figura política conseguiu intermediar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos?
Em que momento da história um líder se levantou com tal carisma e autoridade que seu domínio foi aceito através de fronteiras culturais diversas, frequentemente conflitantes? A Bíblia nos diz quando isso acontecerá na história, e é em Apocalipse 13. Subestimamos enormemente a pura e absoluta decepção sobrenatural que ocorrerá durante a ascensão do Anticristo. O que ele fará não será nada menos que sobrenatural. Não será uma realização natural, mas sabemos que ele não conseguirá isso naturalmente, pois sabemos que ele recebe seu poder do dragão e é energizado pelos portões do próprio inferno, conforme profetizado em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando dizem paz e segurança, então a destruição repentina vem sobre eles como dores de parto sobre uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A falsa segurança oferecida pelo Anticristo, no final das contas, levará a uma destruição maior, pois seu reinado será caracterizado por opressão e engano. O segundo elemento que você precisa observar são os olhos da besta. Quando menciono os olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e ao controle do Anticristo. O rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, IA, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está moldando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias prometam inovação e eficiência, também apresentam ferramentas potenciais para controle e vigilância que poderiam ser utilizadas na busca de domínio pelo Anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil introduzir e implementar a marca da besta. A inteligência artificial evoluiu de uma busca científica de nicho para uma pedra angular da sociedade moderna. Sistemas de IA conseguem processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-os inestimáveis para tudo, desde previsão econômica até cuidados de saúde. No entanto, o mesmo poder que permite à IA detectar doenças ou otimizar o fluxo de tráfego pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do Anticristo, a IA poderia atuar como um olho onisciente, observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica a faca de dois gumes do progresso tecnológico. Por um lado, oferece segurança aprimorada e conveniência, permitindo a verificação de identidade sem tokens físicos ou senhas. Por outro lado, quando usada em vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos. Isso pode chocar você, mas as câmeras agora podem identificar pessoas por seus padrões de caminhada, um processo conhecido como reconhecimento de marcha. O reconhecimento de marcha é um tipo de identificação biométrica que analisa a forma única de andar de um indivíduo. Essa tecnologia utiliza algoritmos avançados e imagens de câmeras para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada. Como a marcha de cada pessoa é distintiva, pode servir como um identificador confiável, assim como impressões digitais ou reconhecimento facial. O reconhecimento de marcha é especialmente útil em vigilância e segurança, pois pode identificar pessoas à distância, mesmo em imagens de baixa qualidade, onde outros dados biométricos, como características faciais, podem não estar claros. Essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada em diversos sistemas de segurança para fins de monitoramento e identificação. Em 2024, fique atento à infraestrutura para a tecnologia que poderia ser usada pelo Anticristo em benefício de seu sistema. Terceira e finalmente, um ponto crítico a ser discutido é a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina. Esse aspecto é fundamental para entender como o espírito do Anticristo opera e prepara o mundo para sua última decepção e afastamento das verdades divinas. À medida que nos aproximamos de 2024, testemunhamos uma mudança societal profundamente preocupante. Comportamentos e atitudes antes considerados pecaminosos ou moralmente questionáveis estão se tornando cada vez mais normalizados. Essa mudança de paradigma não é apenas uma evolução social.
É essencialmente uma manobra estratégica do espírito do anticristo para erodir os fundamentos dos princípios divinos e ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta de diversas formas, desde a mídia que consumimos até as leis e políticas promulgadas. O entretenimento frequentemente glamoriza estilos de vida e escolhas que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos, influenciando sutilmente a opinião pública e dessensibilizando os espectadores para o pecado. Leis e normas sociais estão se afastando cada vez mais dos valores bíblicos, promovendo e até celebrando ações que as Escrituras condenam explicitamente. Essa aceitação societal do pecado, sob o disfarce de progresso e iluminação, é uma característica da influência do anticristo. Além disso, essa normalização se estende a uma rebelião geral contra a ordem divina. A ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia, delineia um modo de vida e um código moral projetado para nosso bem-estar e saúde espiritual. No entanto, sob o pretexto de liberdade e direitos pessoais, há uma tendência crescente de rejeitar essa ordem divina. Essa manobra estratégica de normalizar o pecado e a rebelião não se trata apenas de mudar as normas sociais. Trata-se de mudar corações e mentes. Trata-se de direcionar a humanidade para longe da dependência de Deus e sua palavra para uma dependência na sabedoria e desejos humanos, ao erodir a distinção entre o certo e o errado. O anticristo abre o caminho para um maior afastamento da verdade divina. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo fica pronto para as falsas promessas e soluções do anticristo. No contexto de 2024, conforme profetizado e interpretado a partir da escatologia bíblica, essa normalização pode atingir novas alturas. A influência do anticristo pode se intensificar, levando a um mundo onde as verdades bíblicas não são apenas ignoradas, mas ativamente contestadas. O sermão deve, portanto, apelar à vigilância e a um compromisso renovado com as verdades bíblicas. Deve instar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, discernir os tempos e resistir à maré sutil, porém poderosa, de normalização que busca nos afastar do caminho de Deus. Em conclusão, a normalização do pecado e da rebelião contra a ordem divina é um sinal significativo do trabalho do anticristo ao preparar o mundo para seu papel profético nos eventos do fim dos tempos. Reconhecer e abordar essa tendência é crucial para os crentes enquanto buscam navegar por esses tempos desafiadores, mantendo sua fé e testemunho em um mundo que está se afastando cada vez mais dos princípios da Bíblia.